Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. É um prazer imenso receber vocês aqui. E eu já peço antemão que você nos ajude a evangelizar. Peço que você envie, então, este conteúdo, este vídeo para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Você é a única força evangelizadora que nos ajuda a chegar a mais pessoas. Então, nós pedimos que você envie mesmo este conteúdo. Eu coloco sempre lá no meu perfil uma arte referente àquilo que nós estamos vivendo aqui, para que vocês possam acionar ali o aviãozinho também e compartilhar no story de vocês, se possível, né? E nos marcar lá, marcar o meu perfil lá. Isso vai nos ajudar bastante. Eu peço a vocês que nos ajudem nisso. Pois bem, o tema de hoje é bastante interessante, né? E é uma coisa que permeia muito o nosso pensamento de cristão, das pessoas boas de consciência, né? Será que eu vou para o céu? A gente se pega pensando nisso constantemente, e é uma angústia muito grande de cada um de nós, por vários motivos. Um dia eu, sentado, tomando café com um padre, e aí, por acaso, ele contando, né, sobre... Ele tinha acabado de ler a revelação que algum determinado santo tinha recebido sobre o inferno, e que era, claro, um lugar terrível, de muito sofrimento e dor. E ele parava e eu via certa preocupação com relação a isso, né? Fazendo-se essa pergunta, né? Será que eu vou para o céu? E era curioso, aquilo me chamou bastante atenção, porque é um homem que consagrou a vida a Deus, um homem reto, que viveu a vida toda, né, buscou, lutou, e tem buscado e lutado, mas que se angustiava com isso. Né? Muitas pessoas podem olhar de fora e pensar assim, não, se tem alguém que sabe que vai para o céu, é essa pessoa. E tantas outras situações, eu vejo as pessoas preocupadas com isso, né? Se eu vou para o céu, não vou para o céu. E é natural que isso aconteça por vários motivos, né? Pensem bem, nós temos algumas pistas de como vai se dar esse julgamento quando nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra. A gente vai discutir, então, isso aqui. Só que a gente não conhece a cabeça de Deus. O juiz é Deus e a gente não sabe como será julgado. E, além disso, muitas coisas atrapalham. Eu falo sempre aqui sobre, muitas vezes, a dificuldade de se ter um discernimento moral sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado, neste mundo cada vez mais complexo. Não é verdade? Nós não sabemos, nós não conhecemos tudo, ao contrário, temos um conhecimento extremamente limitado, e também muitas pessoas têm um julgamento próprio falso. Algumas pessoas são muito boas e se pensam muito ruins. Outras pessoas são ruins e se pensam boas. E a gente colhe isso também, conversando com as outras pessoas. Às vezes você vê uma pessoa que tem uma vida, às vezes, toda errada, muitas vezes com aquela visão estatal de mundo, fala, não, nós vamos todo mundo para o céu, né? A gente não mata ninguém, a gente não rouba, a gente vai para o céu. Como se só levasse para o inferno aqueles pecados que levam também para a prisão. Mas a gente sabe que não é assim. E que esse julgamento ele é mais complicado. E aí entraríamos em tantas outras questões aqui, tantos outros questionamentos sobre a salvação, sobre como se dá esse processo, né? Essa questão do julgamento. Então, uma angústia de absolutamente todo ser humano, que se pergunta, será que a minha vida está indo pelo caminho certo? Será que eu estou fazendo as coisas da maneira correta? Né? E essa preocupação, até certo ponto, ela é salutar, ela é positiva, porque nos coloca no caminho de nos esforçarmos para seguir, para chegar então ao céu. A gente sabe que para chegar ao céu, a gente precisa se esforçar. Entretanto, isso não pode causar em nós também um desespero. Se nós formos avaliar e pensar e ficar refletindo e pensando nisso o tempo todo, isso vai causar em nós uma grande tristeza, um desespero,
e vai atrapalhar o nosso processo de santificação. Então aquilo que era para ser bom acaba se tornando ruim. Mas a leitura no capítulo 10 de Marcos, ela nos ajuda a entender algumas coisas sobre esse processo de salvação, sobre o reino de Deus. Em Marcos, no capítulo 10, no versículo 17. Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e dobrando os joelhos. Diante dele suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Então, vem este homem perguntar a Jesus o que ele poderia fazer para ir para o céu. E Jesus mandou então, Jesus disse-lhe, por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos, não mates, não cometa adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu-lhe, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Então a primeira questão para a gente poder entender aqui é que nós que seguimos a Jesus, que compreendemos Jesus como o nosso Salvador, nós precisamos entender que nós precisamos seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Nós precisamos seguir os mandamentos. E isso é maravilhoso, o fato de Moisés lá atrás ter nos deixado os 10 mandamentos e Jesus ter confirmado aqui, porque ele mesmo vem dizer que ele veio para confirmar a lei e os profetas e não aboli-los, que nós precisamos seguir isso. E isso é fantástico, é maravilhoso, porque nos coloca numa situação de que nós sabemos onde estamos pisando. Nós temos, então, balizas ali, digamos assim, de comportamento, daquilo que podemos, daquilo que não podemos fazer. Então, esses mandamentos já acabam com muitas das nossas dúvidas e já nos auxiliam bastante. Então, sim, se eu quero para o céu, primeiramente, eu preciso lutar. Eu preciso me esforçar. Eu preciso ter todos os dias à minha mente esta preocupação, não essa preocupação no sentido negativo, mas no sentido positivo. Eu preciso diariamente me questionar, eu preciso pensar, será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que realmente este é o caminho? Será que eu estou dando a Deus o melhor de mim? Será que é onde eu posso ser melhor? Nós estamos vivendo este tempo de quaresma e é um tempo que a gente se coloca mais a refletir. E uma coisa muito interessante da vida do católico, da pessoa que vai sempre à igreja, vai sempre à missa, está sempre à oração, é que a própria liturgia da igreja, as Sagradas Escrituras, as orações, nos colocam diariamente sob este questionamento. As pessoas que vivem no mundo, as pessoas que não rezam, as pessoas que não procuram a palavra de Deus, elas não vivem esse questionamento porque elas não têm aquela vida teológica. Elas não estão trazendo, digamos assim, nem entendam a expressão, mas elas não estão trazendo Deus para as suas vidas. Toda vez que você vai na igreja, você vai escutar lá um sermão, e o padre vai causar um questionamento. Lendo as Sagradas Escrituras, Jesus vai causar, então, um questionamento. Rezando o Pai Nosso e a Ave Maria, nós temos lá um determinado momento, em uma parte da oração, que nós refletimos sobre aquela parte, nós estamos pedindo a Jesus para nos livrar das tentações, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude na hora da nossa morte. Então, todo este ambiente religioso, ele nos ajuda na fundação da nossa autoconsciência, da nossa responsabilização em relação àquilo que fazemos. E uma coisa muito triste, muitas vezes, na nossa vida é perceber que muitas vezes as pessoas não se responsabilizam pelas suas atitudes. E acham que, de qualquer maneira, de qualquer modo, Deus depois vem e faz uma plim, uma mágica, e salva aquela pessoa, ainda que ela tenha tido a pior vida possível. Ou quando a pessoa, você pode perceber, vai postergando o processo de conversão. Ela sabe que ela está no caminho errado. Ela sabe que ela não está no caminho bom. Mas ela, é assim, eu já estou nessa vida, e vai dando 1001 desculpas para não romper de vez com o pecado. Então isso é muito complicado. Esperar, não cabe a nós termos esse posicionamento, ao contrário, mas sim buscarmos a palavra, a oração, a Eucaristia, buscarmos sim nos questionar diariamente, buscarmos assistir aos mandamentos, aos 10 mandamentos, e tudo aquilo que a igreja nos ensina para sermos o melhor possível, de acordo com as nossas possibilidades, mas sempre lutando. Claro, caindo e levantando porque somos fracos, mas pedindo a perdão, confessando e ganhando cada vez mais força espiritual.
Uma coisa muito interessante, às vezes a gente atende as pessoas muito angustiadas porque estão sendo tentadas, mas percebam que quando nós somos tentados, nós saímos, se nós resistirmos, nós saímos daquela tentação mais fortes, mais purificados. Isso nos ajuda absurdamente. São João da Cruz tem uma parte muito interessante em um dos seus livros em que ele fala quando a pessoa, por exemplo, está na presença de outra pessoa e ele é tentada, por exemplo, na sexualidade. Ele diz, olha, é só você não consentir. Se você não consentir, você sai dali mais puro daquele momento de tentação que você viveu. Então, tentação não é em vão. Ao contrário, quando você é tentado, você tem a oportunidade de dali sair mais forte, dali sair melhor. E caso você venha a pecar, não se entristeça, mas procure a confissão. E não aceite as sugestões do demônio jogando na sua cara, porque ele te incita a pecar. E depois joga na sua cara o seu erro, faz você ficar triste. Daqui a pouco você está revoltado com Deus por causa da ação diabólica na sua cabeça. Não, vamos procurar o padre, vamos confessar, vamos levantar e vamos seguir a vida. O meu diretor espiritual sempre fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz que imagina que quando a gente peca, Jesus está lá do nosso lado, lá, vamos, levanta, eu estou do seu lado, vai melhorar, vai dar certo. Sim, essa perspectiva de um Deus que é amor, mas claro, eu não vou ficar caído no chão, eu vou me levantar. E não ter uma perspectiva negativa, mas buscar diariamente melhorar, crescer e obedecer a estes mandamentos. Não dá para a gente querer ir para o céu negando aquilo que o Senhor nos ensinou. Isso é um contrassenso, não faz sentido algum. Achar que essa misericórdia que eles vendem por aí, ela é verdadeira. Não é. De um Deus que tudo aceita, de que tudo tá bom, que se você vai para o céu sem você se esforçar. Não se trata disso. Este não é o caminho. Este não é o caminho. E existem vários questionamentos, né, que às vezes as pessoas perguntam pra gente, por exemplo, Vinícius, e uma pessoa, o Bento XVI fala muito disso em um de seus escritos, não vou me lembrar agora o nome, mas em que as pessoas falam, e a pessoa que nunca conheceu Jesus, ela vai para o inferno? Bem, nós precisamos, claro que é difícil, nós só conhecemos um caminho de salvação. E o caminho de salvação que nós conhecemos são os sacramentos da igreja. O jejum, os sacramentos, a Eucaristia, a vida de oração, né? Eu tenho lá o batismo, a ordem para quem vai ser sacerdote, nós temos a confissão, nós temos o matrimônio para quem vai se casar. Nós temos esse caminho de salvação. E como que vai se dar com essas pessoas? Não sei, não, mas essas pessoas não conheceram a Jesus. Não sei como será, mas essas pessoas agiram contra a sua própria consciência? Será que esse julgamento não se dará de acordo com isso? Porque se você age contra aqueles princípios que você tem, como vamos entender que você vai para o céu? Então fica este questionamento. Algumas pessoas dizem assim, não, se a pessoa não conheceu Jesus, com certeza ela está salva. Peraí, não se trata disso. E é justamente por isso, porque nós sabemos que o pecado destrói, ainda que você saiba que ele é mau ou não, que nós precisamos estar na igreja. O pecado, eu costumo sempre dizer, é como uma pessoa que fuma. Você pode ter consciência de que o cigarro faz mal, ou não ter consciência de que o cigarro faz mal. É claro que hoje em dia, acho que a esmagadora maioria das pessoas sabe que o cigarro é maléfico. Mas se você fuma, sabendo ou não sabendo que o cigarro faz mal, o cigarro vai te fazer mal, ele vai te adoecer. Não precisa de um ato da consciência para ele te destruir. Assim também é o pecado. Ainda que você não saiba que o que você está fazendo é pecado, você pode não ter uma pena espiritual. Talvez você não vá para o inferno por causa daquilo. Ok, mas ainda assim, outras coisas negativas o pecado vai causar na sua vida, porque o pecado causa morte e o pecado causa destruição. Como será o julgamento dessas pessoas? Não sei. Agora, precisamos agir, ao menos, de acordo com a nossa própria consciência. E que bom que nós conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo, que bom que nós estamos vendo este vídeo e conhecemos as Sagradas Escrituras. Pois bem, então o reino dos céus não é pra gente preguiçosa, o reino dos céus não é pra gente laxa, mas é pra gente que luta. E essa luta precisa estar presente na nossa vida.
E aí, continuando então, o discípulo não, mas este homem que se aproxima de Jesus vem dizer que já fazia, né, tudo aquilo que o que os mandamentos prescreviam, mas Jesus fixou nele o olhar, amou, né, imagina que beleza esse olhar que ele recebeu nesse momento, e disse-lhe, uma só coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. E olhando, Jesus em derredor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrará no reino dos céus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras, mas Jesus replicou, filhinhos, quão difícil é entrarem no reino dos céus os que põem a sua confiança nas riquezas. Esse jovem, então, era muito rico, Jesus olhou e amou. É muito interessante no Evangelho a questão do olhar de Jesus, que era apaixonante, a gente pode perceber isso. E então ele diz, olha, vai, vende tudo e dá aos pobres. E ele não aceita e vai embora. Jesus está pedindo a este jovem aqui que se desapegue daquilo que ele tem por apego, para que possa seguir a Jesus, para que possa amar mais e melhor a Jesus. Nós fazemos a leitura aqui dos bens materiais, mas poderiam ser tantas outras coisas. E vivemos apegados a tantas coisas das quais nós precisamos nos desapegar para amar Jesus da melhor forma possível. É curioso, eu sempre falo isso, e aí, às vezes, atendendo as pessoas, né, e falo, olha, vamos rezar para Deus fazer, vamos pedir nesse sentido, mas pedindo a Deus que sempre faça a vontade dele. E uma pauta que para as pessoas é muito difícil, isso me chama bastante atenção, é quando a gente diz, olha, vamos rezar, pedir a Deus, então, né, um marido, uma esposa, e se esse não for o caminho, nós vamos louvar a Deus. Reza então nesse sentido, pedindo a Deus uma pessoa, mas se não for da vontade de Deus, que não seja assim. A pessoa não aceita rezar nesse sentido. Porque a pessoa ela está tão apegada à ideia de um casamento, e uma vida feliz, e uma vida com filhos, que ela não aceita outra perspectiva. A pessoa se sente ofendida, porque você pediu ela para rezar, para Deus fazer a vontade dele, para Deus fazer a vontade dele e não a dela própria. Isso é apego. Não é assim. E quantos casamentos são infelizes? E quantos casamentos não dão certo? Quantas pessoas já se casaram 4, 5 vezes e não se encontraram? Olha para Salomão, que teve tantas mulheres, ainda assim não se encontrou, entendeu que não existia mulher perfeita no mundo. É claro que não existe nem homem perfeito, é claro que não existe. Os gregos tinham essa visão de metade da laranja, né? As pessoas ainda têm essa visão. E a metade da laranja seria que no plano das ideias, né, o homem e a mulher, eles viviam então unidos. E aí foram separados. E aí cada um eles foram trazidos à Terra metade, metade. Então o homem e a mulher eram uma coisa só, eles foram divididos em duas pessoas e estão no mundo. E a pessoa vive a vida dela procurando a pessoa amada. Gente, Deus não te fez 50%. Deus não te fez 50%. Ainda que seu marido, sua esposa seja o amor da sua vida, bendito seja Deus por isso, nós louvamos ao Senhor por isso. Mas Deus não te fez metade de ninguém. Você é um inteiro, você é 100%. E o único que você precisa realmente, efetivamente, é de Deus. A outra pessoa é importante? Claro, mas ela é complementar. A outra pessoa tem o intuito ali de te ajudar no processo de santificação. O que é, na verdade, o matrimônio? É um sacramento. E ali você tem a oportunidade naquela vida de viver um processo de santificação para ir ao céu, mas o objetivo é Deus e não a outra pessoa. Então a pessoa estou dando aqui apenas um exemplo, de que a pessoa muitas vezes está tão apegada àquela ideia que ela não aceita rezar. Se você quer saber se você está apegado a alguma coisa, veja se você reza pedindo a Deus para fazer a vontade dele ou simplesmente a sua. Como uma pessoa que eu via rezando um dia, né? Vamos ver se eu me lembro como a pessoa falou comigo que rezava. Aí eu peço a Deus para ele ser para mim. Mas se ele não for para mim, que Deus faça ser. Entendem? E isso é o tempo inteiro.
E é por isso que há tanta frustração do ponto de vista de relacionamento, porque colocar o relacionamento e a sexualidade e a constituição dessa família como a coisa mais importante, como objetivo final. O objetivo final precisa ser Jesus e ponto. E o resto é só passagem para chegar lá. E tantos outros apegos. Então é porque... E aí as pessoas às vezes fazem uma leitura simplória, né? Então quer dizer, o pessoal da teologia da libertação vai gostar disso aqui, né? Os comunistas então vão adorar. Então Jesus está falando aqui que ter dinheiro é pecado, então vamos pegar o dinheiro e dividir para os pobres. Gente, existem ricos extremamente desapegados de dinheiro, que o dinheiro não vai levar para o inferno. Agora tem muita gente pobre também que vai para o inferno por apego a dinheiro. Eu dou esse exemplo tão simples para mostrar bem, mas eu sei de casos de pessoas que quando chega em casa conta quantas fatias de presunto está na geladeira porque não aceita ninguém pôr a mão. Conta quantos iogurtes comprou porque dentro da própria casa não aceita o irmão ou a irmã, um parente, uma pessoa que beber o iogurte da pessoa. Isso é apego. Isso é mesquinharia. Percebem que a gente precisa fazer uma leitura muito mais profunda. Muito mais profunda. Então, vamos nos desapegar e pedindo a Jesus diariamente essa graça. De amá-lo mais e melhor, de nos apegarmos e dar às coisas o seu devido lugar. E em oração, pedindo mesmo a Jesus e fazendo disso a nossa vida de oração. Porque somos fracos e precisamos desse auxílio de Deus. E aí, ele continua falando, né? É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha que entrar o rico no reino de Deus. Os discípulos ficaram assustados, né? Eles ainda se admiraram, dizendo a si próprios, quem pode então salvar-se, né? Então, vejam bem, esse homem que chega para Jesus, esse jovem, ele cumpriu os 10 mandamentos. Gente, isso não é fácil. Hoje você pegar uma pessoa na rua que segue os 10 mandamentos, é uma coisa maravilhosa. Essa pessoa, graças a Deus, ela está muito bem. Porque a maioria das pessoas não segue. Eu me lembro um dia que eu conversava com um padre também, e ele me dizia, né, Vinícius, de todas as pessoas que eu atendo, acho que não sei se é 4 ou 5 não vivem em pecado mortal. A maioria das pessoas vive em pecado mortal indo e voltando. Indo e voltando. Imagina, todas as pessoas que aquele padre atende. As pessoas vivem... Então, entendam, esse rapaz era muito bom, mas só isso não era necessário, ele precisava de se desapegar. Então os discípulos se assustaram, né? Falaram, meu Deus, e aí? Né? A gente vai para o céu também? Né? É o que a gente fica se perguntando, né? Olhando, Jesus para eles disse, aos homens, prestem atenção nisso aqui, né? Eu vou repetir lá no versículo 25. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiraram, dizendo a si próprios, quem pode então salvar-se? É essa pergunta que às vezes a gente se faz, é essa pergunta que às vezes eu me faço. Meu Deus! Você vê a vida de um grande santo da igreja, São Padre Pio, São José aqui do lado, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, cujos relíquias estão aqui em cima. Você entra em desespero, né? Se for parar para olhar a vida deles, você entra em desespero. Então, quem pode se salvar? Essa pergunta dos discípulos que andavam com Jesus, que estavam ao lado de Jesus, vão se questionar aquilo que a gente se questiona também. Meu Deus, não dá para mim, não. Por mais que você viva, né, longe de pecado mortal, né, seguindo aí os 10 mandamentos, seguindo, não vivendo, né, cometendo os pecados contra o Espírito Santo, ainda que você perceba isso, você convive com você mesmo. E você sabe que nós erramos, cometemos imperfeições ao menos o tempo inteiro. Pensamentos, palavras. É difícil fazer um julgamento próprio. Nós não nos conhecemos. Entender a intencionalidade é um aspecto difícil. Às vezes você faz alguma coisa e você fica naquela dúvida. Precisamos rezar muito, a coisa que eu sempre peço muito a Deus, que a gente precisa fazer, é pedir a Deus discernimento, Senhor, mostra-me os meus pecados. Porque nós precisamos dessa ajuda do Espírito Santo, nós precisamos dessa ajuda de Jesus para nos orientar e nos mostrar o que é efetivamente errado. Se você tem plena certeza do que é errado ou do que é certo, ou você está num grau elevadíssimo de espiritualidade, ou na verdade você está enganado.
E você não sabe fazer um julgamento adequado, porque é extremamente difícil saber quando estamos certos e quando estamos errados. É muito difícil. Precisamos dessa luz do Espírito Santo e pedir sempre a Deus que nos ilumine. E rogar ao Espírito Santo para que nos mostre. Existe muita coisa que é óbvia, é claro. Mas é difícil ter discernimento. E quantas vezes nós fizemos coisas ao longo da nossa vida que nós não achávamos que era pecado, lá na frente a gente descobre que é. E a gente vai então mudar a nossa atitude a partir de que agora a nossa consciência aprendeu uma nova informação. E como a gente vai vendo este processo? A gente precisa da luz do Espírito Santo. E pedir ao Espírito Santo que nos mostre a verdade. Me mostre os meus pecados, para que eu possa corrigi-los. Porque se você não me mostrar, Espírito Santo, Jesus, se eu não me mostrar, eu vou ficar numa dúvida, na confusão, e não saberei. Claro que tem coisa que é óbvia, né, gente? Os 10 mandamentos, né? De maneira literal. É fácil, tem coisa que é simples. Ah, Vinícius, será que é pecado, né? Eu passar a perna no meu colega, né? no meu sócio? Será que é pecado eu roubar ali o meu funcionário? Eu cuido de um caixa, né? Trabalho no supermercado. E aí eu pegar eu tô passando dificuldade lá em casa. Não, isso é errado. E não vem relativizar isso, não. Agora, existem muitas coisas que é difícil. E nós precisamos dessa luz do Espírito Santo, dessa vida de oração, para que o próprio Deus nos revele os nossos pecados. E aí os discípulos se perguntam, né, quem então pode salvar-se? Olhando Jesus para eles, disse, aos homens isso é impossível. Ou seja, para nós é impossível que nós nos salvemos. Mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Vejam bem, você não pode se salvar sozinho. Você precisa de ajuda. Você precisa da ajuda de Deus. Nós estabelecemos então 3 pontos importantes aqui para a salvação. O primeiro é a luta, é o esforço, é seguir os mandamentos, aquilo que Jesus nos ensinou. Mas isso não é suficiente, porque Jesus mostrou isso pedindo esse jovem rico, esse jovem que se desapegasse, né? Esse jovem rico que se desapegasse. E ele foi embora e não aceitou. Então é necessário nos desapegarmos também. Mas mais que isso, apenas nos desapegar e seguir mandamentos, também não é suficiente. É a ação de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus que vai nos salvar. É Ele que vai fazer tudo. É claro que a gente precisa se esforçar, a gente precisa lutar. E Deus não, eu costumo dizer, desculpa a expressão, mas Deus não ajuda vagabundo. Você tem que lutar. Você tem que lutar. Deus não te isenta da sua responsabilidade, da sua autoconsciência. Mas só isso não adianta nada. É preciso amar a Jesus e é preciso confiar na misericórdia, no amor e na bondade de Deus. Pensem numa pessoa que está se afogando. Você vai nadar, vai para o mar, a correnteza te levou, você não percebeu, você está se afogando. Vem então salva-vidas, nada até você. Te pega pelo lado, nada até a praia e te joga na areia. Você sozinho ia se afogar. Por melhor, nadador que porventura você seja. Você precisou de que alguém te salvasse. Assim nós precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador. É por isso que Ele é o nosso Salvador. É porque Ele que vai vir. Tanto o nosso Senhor Jesus Cristo que abre os céus, que nos ensina o caminho, que nos dá as portas, que nos dá a direção para a gente poder ir para o céu, mas de um Jesus na minha vida pessoal, que misteriosamente vai agir e fazer esse milagre na minha vida, que é salvar a minha alma. Como? Não sei, de maneira misteriosa, me trabalhando na realidade da vida, no dia a dia. Ele vai fazer, como? Não sei. É por isso que ao fim da nossa vida nós precisamos dizer, como disse Santa Gema, Senhor, eu te entrego a minha pobre alma. A Santa Gema, que tinha sido tão santa, no fim da vida, não bate no peito e diz, estou salva. Mas ela diz, Jesus, eu te entrego a minha pobre alma. Ela se enxerga pequena, pecadora, dependente de Deus, por mais santa que fosse. E assim somos nós. Como nós vamos nos salvar, Vinícius? Nós precisamos seguir os mandamentos, amar a Jesus, nos desapegar. Mas quem vai resolver o problema é Ele. Quem vai fazer é Ele. Ele é o Salvador.
Ele que vai tirar desse afogamento que você está vivendo. É Ele que vai tirar desse precipício. Tanto foi Ele que morreu, ressuscitou e abriu as portas do céu, quanto Ele vai agir na sua vida para que você possa ser salvo. Então, o que você pode fazer? O que eu posso fazer, então, Vinícius? Além do que você disse, você fica perto dele. Ame a Ele, adore-o. Busque a vida espiritual, a vida de oração, amá-lo. A caridade, ela encobre um monte de pecados. Seja uma boa pessoa, seja uma pessoa correta. Busque a vida de oração, a adoração, a oração, o terço, a confissão, a comunhão. Ter essa vida espiritual, ficar do lado dele. Quantas vezes eu falo com Jesus, às vezes estou na missa, no Santíssimo, e falo, olha, eu estou aqui. E é só isso que eu tenho para te dar. Porque eu não sou nada, não tenho nada, não sou ninguém. Eu estou aqui. Me ajuda. Espero que o Senhor resolva o meu problema. Porque o Senhor é a minha única esperança. E é Ele que vai resolver o problema. E é Ele que vai dar um jeito. E é Ele que vai agir. E é Ele que vai fazer. Como? Não sei. Mas a Deus, tudo é possível. E é tão possível que nós precisamos nos recordar do bom ladrão. Que apesar de ter sido um ladrão e durante a vida ter errado tanto, no último momento, ao lado de Jesus, com humildade, pede a Jesus, olha, lembra-te de mim quando estiveres no seu paraíso, no seu reino. Ele diz, não, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Essa é a nossa esperança. E é bom que assim seja. E é bom que a gente se questione todos os dias. E é bom que a gente saiba que, ainda que a gente se desapegue, ainda que a gente ame a Jesus, ainda que a gente siga os mandamentos, nós temos essa noção, nós sabemos que nós dependemos de Jesus. Porque isso nos coloca num grande estado de humildade. Porque um caminho para o inferno é você achar que você já está salvo, que já está tudo certo. Como tantas pessoas no âmbito da igreja assim pensam. Eu vou ver no meu grupinho, fechadinho, bonitinho, eu e os meus santinhos aqui, né? Nós que vamos à igreja todos os dias, nós que confessamos de 15 em 15 dias, nossa vida é linda, e o irmãozinho pecador quer ir longe de mim, porque eu não posso me sujar, minhas mãozinhas limpas, não posso sujar minhas mãozinhas no pecado deste mundo. Peraí. Essa nunca foi a proposta de Jesus. Não é de um isolamento. Eu não digo que você não vai se afastar do pecado, não digo que se você não tem condição de conviver com alguém em pecado, se aquilo vai te fazer mal, você vai evitar aquela companhia. Não é disso que eu estou dizendo. Mas esses grupinhos herméticos, de pequenos santinhos, que acham que estão acima de tudo. Cuidado, porque as prostitutas e os cobradores de impostos talvez te precedam no reino dos céus. Que Jesus tenha de misericórdia de mim e de vocês. Rezem pela salvação de vocês e rezem pela minha também. Porque em grande estado de humildade, é necessário que diariamente a gente compreenda isso. Nós precisamos de Jesus, da sua misericórdia, para que Ele possa salvar a nossa alma. Ainda que sigamos os mandamentos e vivamos totalmente desapegados de tudo, nós precisamos de Jesus. Sozinho, ninguém é bom. Sozinho, ninguém é forte. Sozinho, ninguém vai para o céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.